Eu vou deixar 2 textos já de antemão para você entender essa nossa nova investida com a escola de vencedores, correto? O primeiro texto está lá em Gênesis, capítulo 6. Deixa eu conferir para não te dar uma informação errada, tá? Não, segura aí, Lucas. Isso aqui ainda é só uma introdução para a igreja entender, né, o que nós estamos fazendo, como nós iremos caminhar agora com a escola de vencedores, amém? Porque é necessário a igreja entender o que está acontecendo, amém, igreja? Você concorda com isso? Amém? Então é de suma importância você saber o porquê que nós estamos caminhando dentro dessa diretriz. Então, viu? Eu ia passar a informação errada. É Gênesis capítulo 11, aí sim, o versículo de número 6, tá? Isso você pode anotar, você pode gravar aí, marcar na sua Bíblia, no seu celular, você pode marcar na sua Bíblia de papel. Gênesis capítulo 11, versículo 6, você vai entender o porquê. E o outro texto está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10, você vai entender justamente isso. O texto de Coríntios é até mais amplo do que o de Gênesis, porque se você ler 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 em diante, você vai entender o que o apóstolo Paulo queria com relação à igreja. Amém? E como nós queremos uma igreja que entenda os seus pastores, né? Como nós queremos uma igreja que entenda os seus pastores, é importante a igreja estar alinhada numa fala pastoral, ou talvez uma fala apostólica, profética, não sei. Por quê? Porque nós iniciamos o ano de 2019 com essa frase, o ano da colheita. Quantos querem viver literalmente um ano de colheita aqui? Quantos querem viver? Amém? Eu sei, poucos levantaram as mãos, mas até o término, você que não levantou, você vai levantar. Eu queria que colocasse o banner da escola. Amém? Queria que colocasse o banner da escola. A escola é de quê, igreja? De quê? Gente, captem comigo essa mensagem. Se a escola é de vencedores, eu vou me esforçar ao máximo para estar dentro dessa escola de vencedores. Porque se eu não vier à escola de vencedores, como eu vou conseguir entender que eu preciso andar em vitória? Ou como eu serei, ou como eu farei para ser um vencedor? Você pensa no seguinte, vamos usar aqui uma linguagem de figura. Um atleta, ele nasce pronto? É óbvio, ele nasce, cresce, ele começa a praticar determinado esporte, e ali ele vê que tem o dom para aquele determinado esporte, e o que ele faz? Desiste? O que ele faz? Ele progride, ele treina, ele entra numa escola, ele entra num clube, ele vai buscar patrocínios. Para quê? Para que no futuro ele consiga ser Mas tudo teve um processo. Vamos falar de uma coisa que eu acredito que todo mundo saiba, todo mundo conhece essa história. Quantos conhecem a história da Rafaela Silva daqui da Cidade de Deus? Ninguém assiste judô não, gente? A história dela é muito interessante. Ela começou errado, uma coisa que hoje deu para ela um futuro. Isso não é conselho para ninguém brigar na rua, tá bom, jovens? Não façam isso. A Rafaela Silva, ela tinha esse problema. Ela era brigona. Aí teve um cara do Instituto Reação que viu uma vez ela defendendo a irmã e foi perguntar para ela se ela não queria fazer algum tipo de artes marciais. Ela, a princípio, não queria.
Mas aí depois, com muita insistência daquela pessoa, ela aceitou. E essa pessoa conversou com a família dela aprovou, enfim. Quem é Rafaela Silva hoje? Medalha de ouro. Quantos querem ser uma medalha de ouro espiritual? Mas aí eu te faço uma última pergunta. A Rafaela Silva não teve que entrar no nível daquilo que os professores dela instruíam? Ela não teve que se adequar a determinadas regras que o judô impõe? Ou seja, para que a gente consiga, no futuro, se tornar um vencedor, precisamos se enquadrar naquilo que está sendo proposto. Amém? Então, se a escola é de vencedores, eu preciso vir, sentar, ouvir e me alimentar daquilo que está sendo proposto. Amém? E aí, reforçando, o que nós iremos propor para vocês como igreja que nos ouve aqui de cima dessa plataforma, tribuna, púlpito, não sei, é que você vai precisar agora, querendo ou não, andar com a sua Bíblia, usar a sua Bíblia. Porque eu lembro de um hino da Igreja Batista Nova Jerusalém que falava assim: sua palavra que me fará vencer. Quantos lembram desse hino? Amém? Então, se é a palavra que nos faz vencer, eu preciso então estar em comunhão com essa palavra. Eu preciso estar me relacionando com essa palavra. Eu preciso aprender essa palavra. Eu preciso praticar essa palavra. Porque não adianta eu ter conhecimento e me tornar um baú do conhecimento se eu não pôr em prática aquilo que eu aprendi. Vale a pena? Não. Então, a minha perspectiva, ou melhor, a minha orientação para você como igreja é que você não venha simplesmente para ouvir, mas que você venha para aprender e se tornar um vencedor. É o que eu quero para vocês. Quantos querem ser um vencedor aqui? Viu? Já mudou a quantidade de pessoas, já aumentou um pouquinho. Então, o que nós pretendemos com essa escola durante esse ano de 2019 e até Jesus voltar é que as ministrações elas tenham realmente esse foco: ensinar a palavra. Fala, ensinar a palavra. Porque a palavra liberta, amém? A palavra cura, amém? A palavra restaura, amém? A palavra faz eu vencer, amém? Então o que eu vou querer outra coisa? Se tudo que eu preciso eu encontro na... Tudo que eu preciso eu encontro na... Amém? Então, você está no lugar certo, no dia certo, na manhã certa. E a lição de hoje, eu peço perdão a vocês até. Alexandre Xavier está aí atrás, Lucas Souza está aqui, irmã Elaine está aqui, Edileuza está ali atrás, amém? As pessoas que ministram aqui durante a escola de vencedores, o pastor Robson também vai estar ministrando, o pastor Eberson também vai estar ministrando. Uma coisa que eu pequei hoje, que eu passei para Jô os textos, mas eu não passei para ela o tema. O tema é muito importante. Por quê? Porque o tema vai fazer você entender aquilo que está sendo dito. Então, o tema dessa manhã é aprender. Diga comigo, aprender a arte de servir. Agora diga, a arte de servir. Ou seja, eu aprendo a servir. Amém? Isso é muito, como eu posso dizer, simplório para a igreja. Porque a grande dificuldade da maioria dos cristãos é aprender. Muitos querem logo servir. Mas aí pela Bíblia,
como eu sou um cara chato, pela Bíblia, nós vamos entender e aprender que o necessário, o importante, o primordial é primeiro a gente aprender. Amém? Quantos concordam comigo? Amém? Então, escreve aí, tá? Vocês que ministram, tá? A gente conversou na reunião, vocês que ministram, aprender a arte de servir. O texto que a gente vai iniciar nessa ministração de hoje é Lucas, capítulo 10, versículos 38 e 39. Amém? Amém? Você está aí comigo? Lucas, capítulo 10, versículos 38 e 39. Amém? Glória a Deus. A igreja daqui ou já foi embora? Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Beleza. Diz a Bíblia o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos, Jesus estava com quem? Chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu aonde? Em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe Vamos lá. Jesus entra com seus discípulos em um determinado povoado. Uma certa mulher o recebe, leva Jesus, coloca Jesus na sua sala. E essa mulher começa a se agitar, a se organizar, a fazer o almoço. Vamos lá, fazer o almoço. Porém, ela tinha uma irmã. Você conhece a história. Essa irmã se assentou aos pés de Jesus. O mais interessante para mim nesse versículo 39 são os dois verbos que ele usa, um no meio e outro no final. Sentada, repita comigo. Maria estava sentada. Maria estava sentada. Maria estava sentada. Maria estava sentada à toa. Ela estava sentada à toa. Então fala comigo, Maria ouvia. O que Maria ouvia? Mas Jesus já sabia que Maria ia precisar daquelas palavras. Às vezes a gente não sabe o porquê que os pastores dizem: vem para o culto, vem. Às vezes a gente fica assim: o pastor quer público, quer a igreja cheia, também. Mas o que a gente quer em primeiro lugar é abastecer você de soluções para problemas futuros. Você pode dizer amém? A palavra não é uma solução para um problema futuro? Sim. Porque olha só, Maria sentou aos pés e ouvia a palavra. Mas olha só, existe uma coisa que é muito significativo, tanto para quem ouve, assim como também para quem fala. Porque qual é o ouvido mais próximo da minha boca? O meu. Então eu não posso ensinar você sem antes eu ser o primeiro a aprender. E aí, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 8, pode passar, filho. Olha só o que Jesus, quando ele começa a falar da candeia, da lamparina, da vela, daquilo que teria que iluminar o mundo, quando ele chega no versículo 18, ele fala assim: assim sendo, ou seja, como eu já ensinei lá em cima, como eu já expliquei lá em cima,
Agora vocês precisam ter um posicionamento da forma com a qual vocês ouvem. Olha o que ele diz: assim sendo, vede pois como ouvis. Às vezes a gente está sentado, ouvindo, mas não entendendo, não é verdade? Às vezes a gente está sentado, ouvindo, mas não recebendo. Ouvindo por ouvir. Aí olha o que acontece. Quando Jesus ele dá essa orientação, vê depois como ouvis, aí ele diz o porquê. Porque ao que tiver mais, se lhe concederá. Ou seja, quando eu ouço com qualidade, o meu conhecimento aumenta. Agora, quando eu não ouço com qualidade, olha o que Jesus disse: e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Ou seja, ou eu ouço a palavra com qualidade, absolvo e pratico ela para o meu crescimento, ou então faço o ouvido de mercador, a palavra entra de um lado, sai do outro, eu chego ali fora, já não lembro mais nada do que foi ministrado. Quando o problema vier, eu vou ser batido. Sabe por quê? Porque eu não dei uma qualidade para aquilo ministrado. E quando é para ouvir, no Jesus, quando olha para ela, o que Jesus disse? Essa foi a melhor atitude, e isso nunca lhe será tirado. Ou seja, ninguém pode tirar a palavra de você, mas agora você pode jogar ela fora. Quantos aqui têm guardado a palavra? Pouquíssimo. Isso é trágico. Feche o teu olho nesse momento. Repita essa oração comigo. Espírito Santo, me ensina a guardar e praticar a palavra. Amém. Isso é importante, querido, porque não basta você ser um ouvinte. Tiago já disse isso lá em Tiago 1, 24, 25. Não seja simplesmente um ouvinte, mas seja um praticante. Porque aquele que só ouve é semelhante ao homem que contempla sua face no espelho e quando sai dali logo se esquece. É semelhante ao homem que é como a onda que vem e vai, não tem uma constância. Então o que nós estamos pretendendo com relação à sua vida espiritual é que haja uma constância, que não haja um gráfico montanhoso na sua vida espiritual, e sim que haja um gráfico elevatório, sabe, crescente. E por isso que nós estamos ministrando hoje, nessa manhã, a questão do aprender. Sabe por quê? Porque às vezes nós ouvimos por aí que você não precisa aprender, que você já tem o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo, amém? Mas por isso você vai achar que não pode mais aprender nada? Quanto mais eu aprendo, mais oportunidade eu dou para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Quanto mais eu aprendo, mais eu dou crédito para que o Espírito faça na minha vida aquilo que eu preciso. Pensa numa coisa, querido. Você vai fazer uma cirurgia plástica para ficar mais bonito, amém? Tá bom, Pedro, coitado. Vai, eu te abençoo. Mas se o cirurgião não tiver estudado, se ele não tiver passado pela faculdade, é melhor ficar do jeito que está, Pedro, porque ele vai estragar você. Então você entenda que é necessário aprender para depois a gente praticar alguma coisa. Quantos aqui sabem cozinhar? Amém? Glória a Deus. Me convida para almoçar lá hoje. Você nasceu sabendo cozinhar? Não. Não foi olhando talvez a mãe fazer uma comida para você aprender a cozinhar? Gente, tudo nessa vida é um aprendizado para depois vir à prática. E com o evangelho não é diferente, mas só que a pessoa chega na igreja hoje, ela já quer praticar, não quer sentar para aprender.
Pastor, é errado chegar e começar praticando? Não, não é errado, só que vai fazer tudo errado. Então Jesus ele tem essa preocupação de nos ensinar primeiro, para depois nós começarmos a realizar alguma coisa. Amém? Amém? Então, para a gente começar a falar da lição, o que aprendo e para que aprendo? O que eu tenho aprendido e para qual finalidade eu tenho aprendido aquilo? Então, Lucas capítulo 2, versículos 46 e 47. José e Maria, Jesus adolescente, subiram para Jerusalém para adorar, como era costume, todo ano eles fazerem isso. Só que aquele alvoroço, encontra com o parente, encontra com o amigo, encontra com todo mundo, José e Maria vão embora, esqueceram do filho. Quantos já esqueceram o filho aqui? Levanta a mão. Amém? Enfim, esqueceram do filho. Olha, 3 dias depois, gente. 3 dias depois lembraram: Ih, José, marido, cadê o filho? Ih, mulher, você esqueceu o filho. Sempre a culpa é da mulher, né? Mulher, você esqueceu o filho. Voltaram para Jerusalém. Olha só, depois de 3 dias, o encontraram no templo. Jesus estava o quê? Jesus estava sentado. Veja só, Maria se assentou aonde? Aos pés de Jesus. Estava sentado entre os mestres, fazendo o quê? Repita comigo: até Jesus sentou para aprender. Tem um monte de gente assim, ó, não sentou nem para aprender, mas já quer falar. Tem um monte de gente assim, ó, que nunca ouviu, mas falou uma coisa que ele acha, que ele pensa. O interessante aqui é que eu não vou arrastar muito, tá? Porque eu prometi conhecimento o mínimo possível. Se Jesus era adolescente, segundo a lei, segundo a Torá, José e Maria já faziam isso com Jesus desde quando Jesus era bebê. Porque eles tinham que atar o mezuzá no braço e na sua fronte. Para quê? Para eles se lembrarem pelo menos dos 10 mandamentos. Então Jesus já sabia aquilo desde pequenininho. Mas só que quando ele chega no templo, ele está com os mestres, com os doutores. Os camaradas, olha, para quem está na universidade, sabe que o mestrado e o doutorado não é só o graduado, é nível mais elevado. Você pegou aí? Jesus então se assentou para aprender com os graduados, com os homens que estavam no topo da cadeia do conhecimento. Está entendendo, irmãos? Você está entendendo? O que você tem aprendido no YouTube? O que você está aprendendo nas pregações da televisão? Não estou dizendo que eles estão errados, não. Mas tem alguma coisa a ver com a visão da sua igreja? Pega as mensagens da sua igreja e passa a ouvi-las novamente. Porque muitas das vezes aquela pregação que você ouve no YouTube, na televisão, é contra a palavra que o seu pastor te ensina aqui nesse lugar. Então isso gera uma certa discordância daquilo que o seu pastor ministra. E sabe quando é que vai haver a unidade na fala? Nunca. Porque você olha o pastor que está no YouTube e acha que ele é melhor do que o pastor que você tem aqui. Mas só se você procurar, você vai ver a gente no YouTube também. A gente também está no YouTube, somos famosos. Então você precisa entender o seguinte, querido, que não é uma palavra com conhecimento muito elevado que vai fazer você conhecer e se relacionar com Jesus. É uma palavra simples, porém objetiva e prática. O que Jesus está propondo para a gente nessa manhã? Que a gente se assente, ouça a palavra e aprenda. É difícil? Quanto é 1 mais 1? Ixi!
Quanto é 1 mais 1, igreja? Ah, pensei que era 3. É isso aqui, o evangelho é isso, 1 mais 1. Jesus está nos ensinando 1 mais 1. Senta, ouça a palavra e depois vai fazer alguma coisa. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Desse tempo aqui, é como, aí sim, algumas pessoas acham que a Bíblia, ela passa de uma história para outra em 2 dias. Não, não é isso. Às vezes a gente acha que lê uma coisa hoje e já vê uma outra coisa maior lá na frente. Caraca, mas poxa, tão rápido isso aqui. Nossa, não, tem tempo. Como eu disse, algumas pessoas deduzem que Jesus devia ter uma média 12, 13 anos quando isso ocorreu. Mas você depois só vai ver Jesus atuando lá na frente com quantos anos? Quantos? 30 anos. Quanto? 18 anos. Que aí quando você for falar, vai ser um alvoroço no inferno, que você vai estar bombando. O camarada entra hoje, ouve meia hora de pregação, já estufa o peito, fala assim: estou pronto, pastor, pode me usar. Não, gente, tem um tempo, tem um critério, tem um período. Sabe? Existe um período, então é importante a gente saber o que eu estou aprendendo. Para que eu estou aprendendo? O que eu aprendo? Vou aplicar onde, como e por quê? Sacou? Jesus, então, quando ele aprendeu os mandamentos com seus pais, aquela questão toda que a Torá arrasta como cultura para os judeus, ele vai no templo com seus pais, se assenta com os mais informados sobre a palavra, sobre a Torá. E quando ele chega no momento de exercer o seu ministério, Jesus, ele está completamente pronto. Fala, Jesus estava pronto. Mas foram 18 anos aprendendo. Quanto tempo tem que você estar aprendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei isso para algumas pessoas. Hoje você me vê assim, meio moleque. Mas quando eu comecei a minha caminhada, eu era um gravatinha. Terno, gravata, calça social, calça por dentro, e tinha que andar assim, ó. Porque dizia que o pastor não podia brincar não, tá? Quantos pegaram esse tempo? Chega perto do pastor não, que o pastor é santo. Mas foi o evangelho que me ensinaram. Foi o evangelho que me ensinaram. Aí depois, eu conheci algumas pessoas que começaram a me ensinar Jesus. Me ensinaram quem é Jesus. Aí o que eu comecei a entender? Que Jesus, ele é um homem relacional. Olha para o lado. Olha para o lado. Dá um sorriso para essa pessoa. Aperta a mão dela. Se relaciona com ela. Aí foca aqui de novo. Olha só, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Jesus é santo? Jesus é santo? Jesus é Deus encarnado? Então Jesus era esse homem relacional. Aí nós, eu falo lá atrás, há 20 anos atrás, nós na época achávamos que éramos santos e não podíamos descer e dar um abraço num cara aqui dentro.
chegar aqui e dar um beijo no outro. Porque éramos santos demais para isso. Aí Jesus entra na casa de um ex-leproso. Jesus é maluco. Mas não, Jesus, ele entendeu que a missão dele era maior do que a sua posição. O meu nível de santidade não significa que eu preciso estar distante de você. O meu nível de santidade significa que eu tenho que estar mais próximo de você. Jesus! Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que eu creio, que eu prego, que eu ensino, que eu vivo. E vou viver com ele eternamente. Não vou morrer com ele. É esse Jesus que eu vou viver com ele eternamente. Por quê? Porque ele aprendeu. E quando a gente aprende, a gente não afasta. A gente não divide, a gente agrega, a gente soma, a gente multiplica. Quando a gente aprende, a gente faz crescer, faz aumentar. Por isso que Jesus tinha milhões de seguidores, porque ele não era um cara chato, ele não era um cara ranzinza, ele não era um cara antipático. Jesus era um cara legal. Então eu preciso aprender a ser um cara legal. Eu preciso aprender a ser um crente legal. Você é um crente legal? Não vou nem olhar, vou subir aqui. Não vou nem olhar. Cara, é isso. Jesus era um crente legal. Jesus era um crente simpático. Porque ele aprendeu que a simpatia, o relacionamento atraía pessoas. Enquanto a rigidez, sabe? A resiliência da expressão, isso afasta as pessoas. Eu não vou nem falar com o pastor, olha a cara dele, mal-humorado. Eu era assim, eu era reconhecido como pastor mal-humorado. Cara, tá amarrado em nome de Jesus. Nunca mais esse espírito maldito de religiosidade. Nunca mais. Sabe por quê? Na minha infância eu era conhecido como um garoto sorridente, mesmo com toda dificuldade. Aí eu entro para a igreja, conheço Jesus, boto um terno, boto uma gravata e enrijeço minha cara. Perco meu sorriso. Cara, pelo amor de Deus, esse Jesus nunca mais na minha vida. Porque eu quero um Jesus que me ensina a olhar para você e sorrir. Aprender a ser simpático, para ser simpático com a igreja. Então o que eu aprendi? Eu aprendi isso, eu aprendi a ser simpático com a igreja. Então hoje eu sou simpático. Quanto quer tirar uma foto comigo? Posta lá no status, eu tirei uma foto com o pastor simpático. Então escuta aqui. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus era só um menino, mas ele já tinha conhecimento de sobra. Mas por quê? Foi ensinado. Ele aprendeu. Quantos querem aprender? Cara, não deixe de vir para a escola. Não deixe de estar aqui. Se esforce para que você tenha bagagem para encarar todas as suas tempestades que podem vir pela frente. Porque olha, Jesus aprendeu. Mas foi fácil a vida dele? Foi fácil? Olha, em momento algum eu estou abrindo, mas eu vou abrir agora, tá? Vou abrir um parênteses. Apóstolo Paulo, depois que ele teve o encontro com Jesus, a vida dele foi fácil? Amém. Fecha o... Coloquei aqui no meu esboço pequenininho aqui. Jesus também precisou sentar para aprender. Quantos estudam? Quantos estudam? Levanta a mão quem estuda. Você fica na sala de aula correndo para um lado e para o outro para aprender? Fica? Dá para aprender? Não dá. Então você tem que fazer o quê? Você tem que sentar. Sentar. Mas sentar é tudo? Não. Você tem que prestar atenção ao que está sendo
Isso é escola. Eu preciso focar naquilo que eu preciso lecionar para você, e você precisa focar naquilo que está sendo dito. Então a proposta para a gente nessa manhã é sentar, ouvir a palavra de Jesus e se alimentar disso, praticar isso e crescer com isso. Porque Jesus crescia. Amém? Jesus crescia. Na sequência dessa passagem aqui, você vai ver Lucas relatando, e Jesus crescia tanto diante de Deus e diante dos homens no conhecimento. Quantos querem crescer no conhecimento? Já aumentou o número, glória a Deus. Deus está operando. Então é importante eu sentar para aprender. É importante eu sentar para ouvir. Porque senão, o que eu vou transmitir para as pessoas? A respeito de Jesus, a respeito da minha fé, a respeito da minha crença, a respeito da minha eternidade, se eu não aprender essas coisas, se eu não estiver sentado aprendendo essas coisas. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe você. Ponto 2 diz o seguinte: o aprendizado muda minha postura. Repita comigo: o aprendizado muda a minha postura. E isso é um fato irrevogável. Eu falei do meu testemunho aqui agora. Quando eu aprendi, eu mudei a minha postura. Você precisa perceber que o Evangelho é uma via de mão dupla, porém, o mais agraciado por ele sou eu, é você. Porque quando eu bato de frente com o Evangelho nessa via de mão dupla, às vezes eu dou uma desviada e bato de frente com ele, ele faz alguma coisa na minha vida. Ele faz alguma coisa para que a minha vida mude. Então, como eu disse para vocês, eu aprendi um Evangelho, eu aprendi um Jesus que literalmente me engessou, me encasquetou. Eu fiquei feito um tatu bola. Quem já viu aqui um tatu bola? Quando ele se fecha, tem como abrir? Nossa, que horror. Não tem um predador que consiga pegar ele. Mas eu era o meu próprio predador, porque eu me fechei dentro de um evangelho que não era evangelho. Mas hoje, quando eu conheci Jesus, a minha postura em relação a isso mudou. Sabe por quê? Porque eu passei a ficar mais acessível às pessoas. O semblante mudou, a postura mudou, a fala mudou, tudo mudou. Por quê? Pensa, abro um outro parêntese e falo. Qual era a postura do apóstolo Paulo antes dele se encontrar com Jesus? Perseguir a igreja. Quando ele tem um encontro com Jesus, qual é a postura desse homem? Correr, fugir, com medo de ser morto. Fecha os parênteses. Muda ou não muda a postura quando a gente conhece a verdade? Um outro homem, o próprio Pedro, ele era um, depois da ressurreição de Jesus, e aquele confronto, ele passou a ser outro. Eu e você, nós éramos um, antes de Jesus. Depois do encontro, nós somos outras pessoas. Você é outra pessoa mesmo? Olha para mim, dentro dos meus olhos. Dá um sorriso agora para mim. Dá um sorriso. Dá outro sorriso. Mais um. Ninguém está rindo. Jesus é contagiante, o sorriso é contagiante, a palavra é contagiante, o evangelho é contagiante. Quando a gente não entende Jesus e muito menos o evangelho, até rir fica difícil. Até para rir fica difícil. Você tem uma postura de não querer rir muito. Pastor, eu não sou muito de rir não, sou muito assim. Quando você está com Jesus, o motivo de rir é de graça. Muda a postura.
Na alegria e na tristeza você está rindo. Então, vemos aqui, João capítulo 11, versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria. Você também já conhece essa história. Eu preguei os textos mais simples para não complicar muito. As duas irmãs perderam o seu irmão. Então Jesus, quando entra naquele povoado de novo, já não era mais a mesma coisa, já não era mais o mesmo cenário. O cenário era de sofrimento. E Marta então corre. E Marta indaga: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão. O que eu aprendi com essa frase de Marta? Que quando a gente, entenda isso, se você puder escreva, quando a gente não mantém, não estou dizendo cria, porque criar eu sei que você já criou. Quando a gente não mantém um relacionamento cotidiano com Jesus. O que é cotidiano, pastor? Todos os dias, sempre, alguma coisa dentro da gente morre. Pegou isso? É duro, né? Mas é verdade. Quando a gente não tem ou seja, quando a gente não mantém, o que é manter? É conservar, é resguardar. Quando a gente não mantém um relacionamento cotidiano com Jesus, alguma coisa dentro da gente morre. E a gente questiona: se o Senhor estivesse aqui, tal coisa não teria morrido. Não é verdade? Não é verdade? Quantas pessoas nos já perderam, ou seja, perderam não, quantas pessoas não têm as suas esperanças mortas por falta de um relacionamento cotidiano com o dono da vida? Então, qual é o conselho nessa manhã? Não saia dos pés dele. Não levante enquanto ele não disser para você: filho, vai, tá pronto. Porque você entende isso? Não, pastor, era Lázaro, ele era irmão. Enfim, existe todo um contexto dentro dessa passagem, mas eu não quero simplesmente ficar com o que a palavra diz. Eu quero trazer uma revelação de Deus para a sua vida, e a revelação de Deus para a sua vida, para a minha vida, é essa: conservar o relacionamento com Jesus evita a morte. Porque ela mandou buscar Jesus antes que seu irmão morresse. Se Jesus estivesse ali, a morte não teria chegado. Porque quantas pessoas que tiveram um encontro com Jesus mortas tiveram que ressuscitar, porque precisavam confessar a Jesus. Aquela viúva de Naim é um exemplo. Jesus olha o cortejo fúnebre, aquela viúva chorando, ele manda parar, para. Que isso? Jesus está ficando doido. A mulher é o único filho, vai enterrar. Perdeu o marido ano passado, perdeu o filho hoje, ela está desesperada. Para aí, gente, esse negócio. Abre aí o esquife, o caixão. Um único dia que aquela mulher se encontrou com Jesus, Jesus voltou a dar vida para ela. Um único dia que aquela mulher se encontrou com Jesus, Jesus deu vida para ela de volta. Porque tudo que fazia aquela mulher viver tinha acabado de morrer, que era o filho. A mulher perde o marido, mas o filho é duro. Então Jesus sabia a dor dela, por isso que Jesus mandou parar. Jesus sabia o quanto aquele filho valia para ela, por isso que Jesus ressuscitou. Jesus quer ressuscitar muita coisa na tua vida, filho, filha. Jesus quer ressuscitar, mas ele está dizendo: para, correria, frenesi,
A plenitude da vida está te deixando desesperado de um lado para o outro. Está igual Marta. Mas Jesus quer que você faça igual Maria, sente. Cortejo fúnebre, mulher desesperada, chorando. E Jesus mandou para tudo. Eu vou mudar essa história. O estado daquele jovem era morto. Jesus trouxe ele à vida de volta. O que está morto na tua vida? Quando a gente para ouvir Jesus, aquilo que está morto ressuscita. Amém? Então Marta diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se Jesus estivesse aqui, meu sonho não teria morrido. Se Jesus estivesse aqui, minha esperança não teria morrido. Se Jesus estivesse aqui, a minha vida espiritual não teria morrido. Está entendendo o negócio? Mas tem uma outra pessoa, um outro personagem que se posiciona diferente. Versículo 32, de mesmo João, capítulo 11. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria fez o quê? Prostrou-se. Porque lá atrás ela tinha aprendido: Maria, eu sou o dono da vida. Maria, eu trago nova todas as coisas. Maria, tudo aquilo que o homem não pode fazer, eu faço. Mas é necessário me adorar. É necessário se prostrar. Até para adorar a Jesus, a gente tem que aprender antes. Por isso que tem muito crente que não sabe adorar Jesus, porque ainda não aprendeu, ainda não parou para ouvir, ainda não sentou. Então para adorar fica assim, ó. Deus se movendo, uma atmosfera espiritual tremenda, a glória de Deus, o músico chorando, o pastor chorando, todo mundo chorando, mas tem gente assim. O que está acontecendo? Por que eles estão chorando? Por que eles estão chorando? Eu não estou entendendo, está todo mundo chorando. Porque você ainda não entendeu que quando se louva, se adora nesse lugar, a glória de Deus desce. Maria estava diante de um cenário caótico. Ela estava em casa, desesperada, sendo confortada pelos amigos. E Jesus vira para Marta. Nos versículos anteriores fala assim: cadê Maria? Está em casa. Gente, Maria, ó, Jesus está perguntando por você. Ela vem desesperada: Senhor, Senhor. Aí chegamos assim: Senhor, Senhor, Senhor. A Maria: Senhor. Eu preciso aprender a adorar. Eu preciso aprender a me prostrar. Eu preciso aprender a me curvar. Já sou salvo, estou na graça, estou na bênção, mas Ele continua sendo o Senhor de tudo. É isso, irmãos. E quando eu começo a entender que Ele é Senhor de tudo, a minha vitória está ali atrás daquela porta, é só eu abrir, porque Ele vai à frente. Ele vai à frente. O aprendizado muda a minha postura de chorona, lamentadora, sofrida, a uma adoradora. Está sofrendo, filho? Está chorando? Sai daí! Sai daí! Esse não é o teu lugar. Filho, filha, esse lugar aí de sofrimento, de dor, de lamento não é o teu. Sai daí! Vem pra cá, vem adorar. Adora! Que depois Ele vai falar assim: filho, onde é que está o teu milagre? Aonde está a tua vitória? Aonde está o que você quer que eu faça? Mestre, não tem mais jeito. Disseram para mim que é impossível. Ei, impossibilidade é a minha especialidade. Fala para mim aonde está o teu milagre que eu vou lá.
Mestre, já tem 4 dias, está cheirando mal, está em decomposição. Mestre, tem 4 anos, 40 anos, tem 400 anos. Não importa, ele quer ir lá. Ele quer ir lá, você precisa levar ele lá. Leva ele lá. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que a irmã disse anteriormente. Mas o que me chama a atenção é que a minha postura vai fazer com que aquilo que eu perdi seja restituído pela glória de Deus. Eu aprendo que lamentar, chorar, ficar sofrendo não vai me trazer vitória. Não vai. Ficar chorando pelos cantos, ficar lamentando não vai te trazer vitória. Vai até ele, se prostra, continua ouvindo, e ele vai perguntar assim: ó, tá onde? O que você quer? Aí você vai falar para ele o que você quer, e ele vai falar assim: ó, vamos lá. Interessante que Jesus não vai sozinho, ele fala assim: ó, vamos lá. Você quer uma porta de emprego? Chama ele. Você quer uma bolsa de 100% na faculdade? Chama ele. Você quer a conversão do marido, do filho? Chama ele. Pastor, é impossível, gente. Você não está entendendo. A especialidade dele é o impossível. Quem poderia fazer o que ele fez? Quem pode fazer o que ele quer fazer na sua vida? Só ele. Mas ele quer que você saia do lugar que você está, dessa postura de sofrida, dessa postura de fraca, de fraco, essa postura de incapaz, essa postura de impossibilitado, e vai para a postura de adorador. Eu aprendo que a minha adoração a Jesus é possível trazer para mim aquilo que é impossível aos homens. É o ambiente. Eu preciso entender. Se Maria... Gente, raciocina comigo. Vamos lá. Igreja, está aqui? Diz o amém. Posso ouvir um amém da igreja? Se Maria continuasse em casa e não tivesse tido esse encontro com Jesus, teria mudado alguma coisa na sua história? Teria mudado alguma coisa na sua história? Por quê? 2 vertentes em relação a Maria. Qual é a primeira? Por ela ter sido instruída aos pés de Jesus, ela poderia ter tido uma postura assim, mais firme, mais forte. Vamos compreender assim. Ela poderia ter permanecido: não, perdi meu irmão, mas quando Jesus chegar, Jesus vai mudar todo o quadro. Marta sempre foi muito agitada, né? Tem uma Marta aqui, né? Temos uma Marta, ela não está aqui não, né? Mas tá a filha dela ali, deve falar não. Fala não, que depois ela vai brigar com você. Marta é sempre muito agitada, aquela coisa toda. Maria é muito mais quieta. Você vê que Maria, quando ouve que Jesus está no povoado, ela não sai de imediato, mas Marta assim, já sai. Marta era muito espontânea, igual a você, né? Quem é espontâneo aqui? Levanta a mão. Isso, Marta é igual a você. Tem gente que já é igual a Maria, mais recatado, mais, sabe, na sua. Mas enfim, a primeira vertente é que Maria poderia ter se posicionado como? Não, Marta, olha só. Jesus nos ensinou. Você infelizmente estava fazendo o almoço, não escutou aqui, ó. Ele pode mudar, ele faz o impossível. Ele é a pessoa exata para resolver qualquer problema na vida do ser humano. Você não ouviu isso, Marta, porque você estava lá dentro, mas eu ouvi isso com os meus próprios ouvidos. A primeira vertente, Maria poderia ter tido uma posição mais firme, um pouco mais racional. Mas olha, ser humano, estou falando de ser humano. Quem nunca chorou aqui, levanta a mão. Todo mundo já chorou. Então Maria estava numa posição de ser humano, chorando pelo irmão que havia morrido. Mas por que Jesus pergunta por Maria? Justamente pelo que ele havia ensinado para ela. Dependendo do nosso posicionamento, irmãos, entenda isso, Jesus cobra a nossa atitude. Tá?
dependendo do nosso posicionamento, daquilo que nós recebemos como ensinamento, e o nosso posicionamento, Jesus cobra a nossa atitude. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu preciso agir, que eu preciso orar, que eu preciso me prostrar, que eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não fizer, Jesus vai cobrar isso. Mas em contrapartida, uma outra vertente, Maria sabia de toda aquela verdade que Jesus tinha ensinado para ela. E quando ela sai, ela não sai como saiu a sua irmã. Ela sai com uma outra mentalidade. Qual? Eu sei que se eu adorar a Jesus, Ele é poderoso o suficiente para ressuscitar o meu irmão. Por isso que ela sai e se prostra. Antes de falar qualquer coisa, ela adora, ela reconhece que Jesus era o Senhor. Igreja, 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 salvos já somos, porém temos um Senhor que precisa e deseja e quer ser adorado por nós. Deus não tem filhos de nariz empinado. Deus não tem filho de nariz empinado. Deus quer filhos de narizes no chão. É difícil isso, né, irmãos? É difícil isso, eu sei que é difícil. Mas nós precisamos entender que Deus quer filhos que reverenciem a sua santidade, a sua glória, a sua majestade. Deus quer filho que reconheça que Ele é Senhor. E precisamos aprender e entender isso. Porque isso muda a nossa postura espiritual e humana. Amém? Terceiro ponto para a gente fechar aqui. Só posso servir depois que eu aprender. Diga comigo. Só posso servir depois que eu aprender. É como eu falei aqui a respeito do cirurgião. Se o médico não fizer uma boa faculdade, se especializar, se for um bom médico, como é que ele vai exercer a função de médico? Apesar que, infelizmente, a gente não vai entrar nesse mérito, temos algumas situações por aí que só Deus na causa. Mas qual é a via de regra? Aprender para praticar. Amém? Quantos estão entendendo isso? Aprender para praticar. A via de regra é aprender para praticar. Então eu só posso fazer aquilo que eu aprendi. Eu só posso realizar aquilo que me foi ensinado. E João capítulo 12, versículo 3, essa mesma família, o que acontece? Um frasco de nardo, que era um perfume caro, derramou sobre os pés. Cara, eu acho interessante que Maria era uma mulher insistente, né? Tudo que ela queria estava nos pés de Jesus. Isso significa alguma coisa para você? Normal. Maria faz o quê? Se assenta aos pés. Jesus entra no povoado para poder fazer alguma coisa por Lázaro. Maria se prostra aos. Jesus vai num jantar oferecido pela família. Maria pega o melhor perfume e deposita aos. E por que a igreja quer andar na cabeça? Por que a igreja quer andar aqui em cima? Por que pastores querem serem Deus, semideus, vice-deus? Isaías profetizou, Deus falando: minha glória e a outro eu não a darei. A glória é de Deus. Se eu sou um vencedor, a glória é de Deus. Se você é um vencedor, uma vencedora, a glória é de Deus. Se a igreja prospera, cresce, multiplica, faz um estrago espiritual na rocinha, a glória é de
Deus. Sabe por quê? Porque está tudo aos pés dele. Nesse jantar aqui, na casa de Marta e Maria, é claro, né? Gratidão. Depois daquela obra maravilhosa que Jesus fez na vida da sua família, ressuscitando seu irmão. Jesus, semana que vem, vamos fazer uma linda, um lindo jantar aqui para o Senhor, pode vir. É interessante que Jesus vai. Gente, preste atenção numa coisa. Nós não servimos um Jesus distante, gente. O que infelizmente é o que eu digo. O que na maioria das vezes você aprende em algumas outras ministrações por aí é que você precisa fazer um alarde para Jesus te ver. Que você precisa fazer um estardalhaço para Jesus te enxergar e vir ao teu encontro. Não, não precisa, não é isso. Não é isso. Jesus está aí agora. Ó, Jesus está aí agora. Jesus está aí agora, falando com você. Filho, creia que eu estou mais perto de você do que você imagina. Filho, eu estou mais perto de você do que você imagina. E às vezes as pessoas falam que você tem que fazer acontecer, rodopiar e não sei o que, para Jesus aparecer como se Jesus fosse um mágico. Jesus não é mágico. Jesus não é invisível e muito menos incomunicável. Jesus está aí agora falando com você, te dando um abraço, acalentando o teu coração, te dando esperança, fazendo você entender que essa palavra é para o seu crescimento. Aí nós ensinamos que Jesus está aí do seu lado, vocês ficam: será? Pastor, eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir não, filho, creia. Simplesmente creia. 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 É pela fé, irmãos. É pela fé. Crie, como o pastor Robson ministrou aqui há 3 domingos atrás. Crie, por isso falei. No que você está crendo, que Jesus está distante, Ele vai estar distante. Mas no que você está crendo, que Jesus está aqui, então Ele está aqui. Então eu creio, por isso falei. Jesus, tu está aqui. Então, foi feito um jantar. Jesus foi lá, bonitão. Pastor, por que aquela mulher jogou perfume em Jesus? Jesus estava fedendo? Claro que não. Claro que não. Existe uma cultura, né? Se você der perfume para uma pessoa, o que você está querendo dizer? O que você está querendo dizer se você der um perfume para a pessoa? Vamos lá, igreja, vamos lá. Ah, conta outra. Você dá uma bala house para a pessoa, você está querendo dizer o quê? Hã? Que está meio embaçado, né? Vamos refrescar esse negócio aí, irmão. Não é? Mas aí, Jesus chegou, sentou. Maria deve ter falado assim: ô Marta, irmã, Lázaro fica aí. Jesus fica aí, foi no quarto. Pegou o melhor que ela tinha. O melhor. Olha a gratidão dessa mulher. Pegou o melhor. Mestre, dá licença, mas é tudo que eu tenho. Eu não posso morrer, porque se eu morrer você vai me ressuscitar, mas eu vou te dar o que eu tenho de melhor. Depositou o melhor perfume nos pés do Senhor Jesus. Alguns levaria isso para o campo da oferta, do dízimo. Mas não, eu não quero levar para esse ambiente. Eu quero levar para o ambiente da gratidão. Que quando somos gratos a Jesus, nós damos o melhor para Ele. Se eu sou grato a Jesus pelo que Jesus fez na minha vida, na minha família, eu vou dar o melhor para Ele. O melhor quem vai julgar sou eu, não é Ele. Então eu tenho que avaliar o que eu tenho de melhor para dar para Ele. Não sei, pastor, não tenho nada. Não tenho nada, pastor, não tenho perfume, não tenho desodorante, não tenho shampoo, não tenho nada. Dá a tua vida. Se tu morrer hoje, acabou, não tem mais nada, então dá a tua vida.
Deposita a tua vida aos pés dele. Aí essa mulher faz isso. Joga aos pés de Jesus o melhor perfume. Diz assim, ó, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. E a casa se encheu da glória de Deus. Segura aí. Segura aí. Não só falo de hoje à noite não, mas todas as noites a gente oferece para Jesus esse jantar. Todas as noites. E sabe o que Jesus espera da gente? Essa oferta de se derramar aos pés dele, enxugar os pés dele com cabelo. Eu não tenho cabelo, estou perdido, mas eu vou fazer alguma coisa para chegar aos pés de Jesus e enxugar lá, mas derramar o meu melhor nos pés dele, em gratidão pelo dia, ou seja, gratidão pelo dia, pela semana, pelas conquistas, pela minha família, em gratidão por tudo que Jesus tem feito por mim. Então eu vou derramar o melhor. Senhor, muito grato. E quando a igreja começar a se derramar aos pés de Jesus, a casa vai se encher da fragrância do Espírito Santo e não vai resistir quem possa entrar nesse lugar. Quem entrar nesse lugar não vai poder ficar de pé, tamanha glória que vai ser essa casa. Quem chegar aqui não vai conseguir resistir à presença, porque tamanha será a glória de Deus nesse lugar. Porque vai ter um povo que vai entender que tudo que Jesus fez merece um muito obrigado. Muito obrigado. Quantos podem dizer, Jesus, muito obrigado? Eu queria que você pegasse a sua oferta, o seu dízimo, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. E que agora, deixa eu lançar um desafio para você. Esse ambiente que você está vivendo hoje será todos os domingos pela manhã. Esse ambiente glorioso, gostoso, de palavra, ministração bíblica, tá? Palavra de Deus, o que Deus deixou registrado para a gente como igreja. Isso sim vai fazer com que cada um de nós conquiste aquilo que tem desejado durante todo esse ano. O que abre portas não são habilidades naturais. O que cura, restaura, salva, liberta não são esforços humanos, mas uma coisa que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, não existe uma outra coisa que nos leva à vitória a não ser a palavra. Se a palavra santifica, a palavra faz tudo. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé.